a série Engenharia e Desenvolvimento tem mais uma conversa com Hilda Gomes. Hilda Gomes é engenheira, ela é pernambucana e ela está diante de um dos desafios mais importantes que um engenheiro pernambucano pode ter. É a candidatura à presidência do CREA Pernambuco. E como nós sabemos, o CREA Pernambuco está vivendo um período de transição e nós temos essa eleição que vai ser agora no comecinho de julho e Hilda vai falar sobre nós, sobre tudo isso. Tudo bom, Hilda? Tudo bem, Alexandre? Bom dia estar aqui com você nesse espaço democrático, né, para colocar minha candidatura e minhas propostas. Hilda, eu quero dizer de antemão da nossa simpatia por aquilo que se representa essa banda consciente da engenharia. Nós, ao longo desses últimos anos, nós temos colocado o canal para discutir engenharia e a gente percebe nitidamente que existem alguns segmentos distintos da engenharia. Alguns que pensam a engenharia como sendo uma simples técnica e outros que veem a engenharia como uma perspectiva maior de realização do bem-estar comum, de crescimento econômico e de ser um instrumento estratégico para a soberania nacional. E me parece que a sua candidatura ela preenche exatamente esse espaço que considera a engenharia como Exata, um elemento estratégico, isso é importante que a gente repita, estratégico da conquista do bem-estar social, da promoção do crescimento econômico e da consolidação da soberania nacional. Hilda, eu e exemplo de muita gente queremos saber assim, por que você quer presidir o CREA de Pernambuco? Veja, Alexandre, a minha candidatura, né, a presidente do CREA não nasceu da minha vontade, certo? Ela é uma candidatura que foi posta por vários profissionais e por entidades e sindicatos que acreditam, certo? Nessa, né, conexão que você tanto fala aí, que a gente tanto fala da engenharia. Então, essa é uma candidatura muito importante porque é uma candidatura que nasceu democraticamente de várias forças, certos, de vários profissionais e de vários, como eu disse, de várias entidades, vários sindicatos, que querem uma modificação na questão do CREA Pernambuco. E isso não é uma coisa, não é uma ilha, né? Essa candidatura, ela tem que fazer a conexão com a candidatura ao CONFEA, que é o nosso Conselho Federal, que nós apoiamos, quero deixar aqui já registrado, a candidatura de Henrique Ludovici, né, que é um engenheiro civil, e que tem propostas que são compatíveis com as minhas e complementam a minha, porque é uma candidatura que vai ter a força nacional para que eu defender aqui regionalmente no CREA Pernambuco. Né? Então, essa candidatura do CREA Pernambuco nasceu dessa forma, e também com um simbolismo muito grande, que também esse grupo tinha, que era de colocar, depois de 93 anos de existência do CREA Pernambuco, colocar uma mulher na presidência do CREA. Isso também faz uma diferença grande, porque você sabe que vários outros estados já tiveram mulheres presidente do CREA, né? E aqui a gente queria dar essa oportunidade, certo, para essa questão de uma mulher presidir o CREA Pernambuco. Fora isso, Alexandre, o que nos move mais ainda é essa questão que você tanto falou, né? Nós precisamos trazer a nossa engenharia para o protagonismo que ela sempre teve, né? Que ela sempre foi e será, porque nós vamos defender isso, que é uma engenharia que a nossa engenharia nacional não deve nada a ninguém, né? Portanto, porém, ela sofreu, né, um desgaste, né, isso um desgaste pensado, né, quando teve a questão da Lava Jato, que fez com que prejudicou a engenharia nacional através de desmoralizar as empresas brasileiras. E isso fez com que a nossa engenharia tivesse uma queda e uma desmoralização e um desprestígio. E isso precisamos voltar, porque a gente acredita na nossa candidatura que não existe uma engenharia, um país forte, soberano, sem uma engenharia forte, né? E isso é uma coisa que está no meu programa, que está no programa de Henrique Ludovici, certo? E que a gente vai fazer isso conjuntamente com os profissionais, com as empresas,
com os órgãos públicos, certo? E com a sociedade, porque a sociedade também precisa enxergar dessa forma, certo? Então, esta é o ponto principal da nossa candidatura. E com isso, nós também temos que partir para valorizar quem faz a engenharia, que são os profissionais. Então, nossa candidatura também passa por isso, pela valorização dos profissionais. Porque a partir, Alexandre, que a gente tem uma engenharia forte, certo? Um país soberano, nós estamos também abrindo espaço para mais empregos para essa classe, que a função do CREA é justamente esta, a fiscalização do exercício profissional. E o exercício profissional faz com que a gente proteja o profissional. E a proteção do profissional passa para ele exercer, mas também passa pela valorização dele também. Porque, Alexandre, a partir que a gente diz que a engenharia ela é o termômetro do desenvolvimento econômico do país, quando a engenharia está em alta, é porque o país está em alta, certo? Então, a gente tendo esse entendimento que a engenharia ela é esse termômetro e ela baliza o país, nós, então, temos que valorizar quem faz a engenharia. Então, essa valorização também passa, Alexandre, pela valorização do salário, certo? Do salário mínimo profissional que os engenheiros têm que receber, certo? Nós não podemos admitir existir hoje no nosso país a a admissão, né, concursos para engenheiros, onde não são contratados engenheiros, e sim analista, com esse nome analista, mas com todas as exigências de um engenheiro. Isso não pode, certo? Porque nós não estudamos para sermos analistas, nós estudamos para ser engenheiros. E isso faz com que essa classe, a nossa classe, a engenharia, fique desprestigiada para os jovens. Os jovens eles não enxergam mais a engenharia como uma grande oportunidade, como era da nossa época. Ser engenheiro na nossa época era um grande orgulho para todos, né? E hoje a gente vê os jovens não querendo fazer engenharia porque é um curso que é um curso pesado, ele requer estudos, muita dedicação, certo? Mas ele quer sair do seu curso e ter um bom emprego. E a gente não vê isso a partir dos nossos órgãos, tanto federal como municipal, como estadual e como municipal, certo? E também isso faz com que, se os órgãos que dizem que nós somos importantes não estão nos valorizando, não está botando os profissionais da engenharia no patamar que eles merecem estar, certo? Inclusive assumindo dentro desses órgãos os lugares que é de direito de um engenheiro, certo? Então, o que é que isso acontece? Isso vem por escadinha, né? Vamos assim, imprensando e vem para as empresas, porque também nós precisamos ir atrás dos editais que saem para as empresas, contratando as empresas para fazer projeto ou obra, e pasme você, Alexandre, contratando e no edital vem assim, meio engenheiro, eu não sei o que é isso. Se você souber, eu não sei o que é meio engenheiro. Eu sei que eu contrato um engenheiro para fazer os projetos, não meio engenheiro. E isso é o que a gente vê por aí. E isso é obrigação, sim, do CREA e CONFEA estar acima disso, ver isso, certo? Então, tem uma proposta do CREA, mais engenheiro. Eu não sei se você tem conhecimento, eu creio que sim, que você é muito ativo Eu, nessa questão, mas é, mais engenheiro significa que é uma questão igual à do SUS. Como o SUS tem mais médico, ele está propondo, e eu estou incluindo, né, a proposta dele na minha proposta também, que é mais engenheiro, certo? Onde a gente tenha engenheiros em todos os locais necessários da engenharia, para inclusive para a população mais carente ter direito. Porque você sabe que, tendo nos órgãos públicos, você vai para uma prefeitura dessa, eu andei agora o estado todo, fui para o interior, e tem prefeituras que não tem engenheiro, Alexandre.
Tá Ô, entendendo? E como é Hilda, que vai pensar? Pois não. Hilda, vê bem, você colocou muito bem que há uma corrente de transmissão entre o pensamento nacional com o pensamento dos diversos estados e diversos municípios. E isso se reflete também no campo da engenharia. Nós estamos com um dos pontos mais de maior preocupação nossa é com relação à posição do CONFEA. Eu lembro que no ano passado, das manifestações públicas dos setores mais Minha conservadores internet tá ruim, eu não da, lhe da ouvi direito. sociedade brasileira, esteve lá uma que ocorreu na Avenida Paulista, quando foi desfraudada uma enorme bandeira norte-americana, bandeira dos Estados Unidos. E naquela ocasião, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, estava lá presente. Pois bem, passado isso, pouco depois nós tivemos a SOEA. A SOEA, como todo mundo sabe, é a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que é o evento mais importante que o CONFEA promove. Pois bem, convidado pelo presidente do CONFEA, o senhor Vinícius Marquesi, estava justamente o governador Tarcísio de Freitas, que foi o homem que colocou aquele chapeuzinho MAGA, Make American Great Again, que não tinha nenhum compromisso com a defesa da engenharia nacional e que estava presente com a bandeira desfraudada dos Estados Unidos. Ou seja, compromisso zero com o crescimento das empresas brasileiras. É como se ele achasse que os engenheiros brasileiros e as empresas brasileiras devessem trabalhar para o crescimento de uma potência estrangeira. E eu lembro que o presidente do CONFEA, o senhor Vinícius Marquesi, foi forçado a retirar o convite para o governador de São Paulo discursar na abertura da SOEA por conta da reação de gente como Hilda Gomes, de gente preocupada com a posição da engenharia brasileira nesse processo todo. Hilda, você acha, eu não nem falo nem com a Hilda candidata, eu falo com a Hilda engenheira. A Hilda engenheira acha que se a engenharia brasileira, se os conselhos federal e o conselho regional estiverem presididos por pessoas que não tenham consciência da importância da engenharia para o crescimento nacional e nessa perspectiva, o crescimento das empresas e dos engenheiros brasileiros, isso pode dar certo. E o que você comentasse é a importância de pessoas, de colegas conscientes da importância da engenharia estarem à frente dos conselhos regional e conselho federal de engenharia e agronomia. Exatamente. Veja, veja o que é que eu penso com relação a isso, né? Realmente você vê ali uma, vamos dizer, naquele evento, você percebe que o presidente do CONFEA, certo? Praticamente fazendo reverência, né? Às empresas estrangeiras, porque na verdade, Alexandre, o que é que aconteceu no nosso país? A verdade aconteceu é que queriam que empresas estrangeiras viessem para o nosso país, certo? Prestar o serviço que nós podemos prestar, certo? E não podemos ter uma permissão, como está tendo aí, certo? Passando a lei, que vai passar no Senado, de profissionais estrangeiros vir para o nosso país sem uma reciprocidade para os nossos profissionais, isso também nós não podemos admitir. Então, o presidente de um CONFEA, ele é necessário que ele esteja alinhado para a defesa da nossa engenharia, certo? Então, com isso, não permitir, certo, que seja entrada em nosso país, entre nosso país, tanto empresa como profissionais que não tenham uma troca, pelo menos, de conhecimentos, certo, entre um país e o outro. E que a gente também seja recebido lá fora da mesma forma, porque a nossa engenharia já exportou conhecimento e ela pode exportar muito mais, certo? Porque
o governo brasileiro hoje está investindo muito, inclusive, na inovação e na tecnologia dentro do país, para justamente nós não ficarmos dependentes, certo, de outros países para termos as nossas soluções tecnológicas de engenharia. Mas eu acho que um presidente de CREA, de CONFEA, os CREAs, todos têm que se unirem junto ao CONFEA e termos posições claras diante dessa questão da soberania do país, onde também passa pela soberania da engenharia. Tá? Então, eu não sei se eu lhe respondi, mas eu acho que a posição é esta, que tem que ter um presidente de CREA e de CONFEA, certo? E não estar submisso a outros valores e a outras condições, certo? Onde a gente vê nos nossos últimos congressos, o que vimos foi uma verdadeira, vamos dizer assim, querendo dar uma lavagem cerebral, se eu posso mostrar assim, certo? De outras empresas estrangeiras para dizer que a nossa não está à altura, mas é o contrário. Nós estamos à altura sim e temos condições de ser bem melhor. Basta que nos valorizemos. E isso passa pelo nosso sistema. Você vê que o Conselho de Engenharia, aliás, desculpa, o Conselho de Medicina e de Direito, né, tem um assento, por exemplo, no Conselho do MEC, para inclusive discutir a sua grade curricular. E nós não temos. E isso passa, Alexandre, por isso, por estarmos hoje sendo dirigido por pessoas que não estão preocupadas com essa soberania nossa, certo? Por uma engenharia mais forte. Então, o que é que acontece? A gente está aí tendo cursos à distância, certo? 100% à distância, onde isso não sai um engenheiro. E isso compromete, certo? A nossa engenharia nacional também. Porque a partir que sai profissionais sem capacidade de exercer a profissão, isso faz com que isto nos desvalorize, certo? E isso abra uma porta para dizer aos outros: olha, aqui a gente precisa de vocês porque não temos engenheiro capaz. Então a gente precisa cortar o mal pela raiz. E o mal que a gente precisa estar unido para defender é uma engenharia 100% presencial, o curso dela, para que tenhamos profissionais com capacidade de exercer a sua profissão. Eu não sei se lhe respondi direito, mas eu acho que é esse o pensamento. Ele passa pelo ensino, certo, presencial. Hoje tivemos um pequeno ganho através de uma luta. Não foi do Confeia e nem foi de CREA, foi de luta dos profissionais, junto com da FICEGE, ao SEIGE, certo? O Fórum Nacional, com a Câmara, com a Câmara de Civil daqui de Pernambuco e a Nacional, juntamos e fomos a senadora Tereza Leitão, que é a presidente da Comissão de Educação do Senado, pedir para que desse um freio nisso. E ela se fez falando com o ministro e saiu uma resolução ano passado, em 2025, que não existe mais curso de engenharia 100% à distância no Brasil. Não está como a gente quer, e é 60 a 40. Nós queremos 100%, mas está 60 a 40, onde 20%. 60 são presencial, totalmente presencial, 20 semipresencial e 20 em EAD. Mas chegaremos lá. Mas para isso, Alexandre, precisa ter gente comprometida. Dificuldade, certo? Que eu sei que não é fácil, mas debaixo do braço e vá à luta, vá ao Congresso, vamos à luta. Não podemos dizer, estava todo mundo assinou, eu assinei. Não, eu queria que Pernambuco fosse assim. Todo mundo assinou e eu não assinei, porque eu discordo do assunto. Tu está entendendo? Eu discordo dessa forma. Então, é a lei que está aí para ser aprovada, né? Substituindo a nossa lei de 66, foi lei que perdemos a oportunidade de botar coisas boas na lei para o nosso favor. Mas não, ao contrário.
tinha era jabutis lá dentro, que seria uma coisa bem pior, certo? Mas devido a essa luta desses profissionais que acreditam nisso, certo? Que a gente, pelo menos algumas coisas tiramos, mas outras passaram. E a gente precisa estar organizado, unidos para essa defesa nacional. E o presidente de Confeia e o presidente de CREA tem que ter clareza nisso e dizer isso em alto e bom tom. E não fazer de conta que está defendendo e, na verdade, não está. Está prejudicando. Ô Hilda, recentemente foram distribuídos alguns editais de concursos públicos que prevê a contratação também de engenheiros e engenheiras e propõem salários ridículos, salários que violam o piso salarial. Eu queria saber se primeiro se o Confea pode, se o CREA pode fazer alguma coisa e se puder, o que é que a gestão Hilda fará? Pode sim, Alexandre. A gente pode sim. Realmente, eu vou lhe dar um exemplo, que eu peguei um edital agora para Campina Grande, que não é uma cidade tão pequena, certo? Engenheiro civil ganhando R$ 1.600, o salário mínimo, 1.621. Salário mínimo. Mas lá estava. Ele não é contratado como engenheiro, mas tem todas as exigências de engenheiro, mas analista, por R$ 1.600. E o nosso salário mínimo e também precisa ser atualizado. O salário mínimo hoje que tem na lei da nossa profissão está estabilizado desde 2022, certo? E eu vou para essa luta sim. Essa é uma luta muito difícil, porque passa pelo Congresso e a gente vai ter que conversar. Vamos conversar sim com cada deputado, com cada senador. Vamos sim, independente de partido, porque a gente precisa mostrar que já que a engenharia é tão importante nesse país, então por que nós engenheiros não somos valorizados? Certo? A começar pelo nosso salário. Então, hoje, tantos CREAs juntos, imagina os 26, 27 CREAs juntos, certo? Todos unidos, juntos com os profissionais, com as entidades que fazem o CREA, com as entidades que fazem o CONFEA, juntos irmos com essa força para lá, para o Congresso, para o Senado, dizer para todo mundo que, olhe, nós somos importantes, está aqui, nós precisamos ganhar tanto, porque essa valorização começa por nosso salário, certo? Eu digo sempre, essa coisa de dizer que pagar bem aos engenheiros, aos funcionários, no caso de empresa e de órgãos públicos, é um prejuízo para o país, isso é uma cantiga que a gente vê há muitos anos, desde que a gente teve vários outros direitos que diziam que o país ia quebrar e não quebrou, Alexandre. Certo? Quando tivemos direito a férias, a 13º, era a mesma cantiga, tá entendendo? Engenheiros. Você vê que a profissão de advogado é muito bem paga nos órgãos públicos. Eles têm a carreira deles e nós não temos, certo? Então isso precisa ir para a luta. É fácil? Não, mas precisa alguém começar a ter coragem e enfrentar isso claramente assim, e não onde a gente tem os momentos de discutir e de colocar isso em alto e bom tom, a gente camufla e discute outras coisas, inclusive valorizando as empresas internacionais e não a nossa. Hilda, então quer dizer que aquele sonho do engenheiro José Mário Cavalcante, ex-presidente do nosso querido Pernambuco, da criação da carreira de Estado para os engenheiros é uma preocupação sua? Está no meu programa, sim. É uma coisa que a gente vai lutar para isso, certo? É uma coisa que a gente já vinha discutindo em fóruns, alguns fóruns, que isso era uma coisa que muito o ex-presidente do CREA Pernambuco, o Zé Mário, lutava muito, e eu tinha muitos debates com ele sobre isso. Ele era um dos defensores disso, certo? E muitos outros, mas eu digo particularmente ele porque eu tive a oportunidade de debater com ele isso, e eu acho que é uma coisa que a gente pode conseguir sim, essa carreira de Estado para a engenharia, Mário. Hilda, vamos imaginar, a sua posse vai ser que dia? Dia primeiro, 1º de janeiro?
A eleição é dia 3/7 agora, né, online, mas a posse só em janeiro Dia primeiro, não é de isso? 2027. Perfeito. Então a pergunta é: qual será, se você já pensou na primeira providência que Hilda Gomes, presidente do CREA Pernambuco, tomará? Minha primeira providência, Alexandre, como presidente CREA, ao sentar naquela cadeira, primeiro é fazer uma auditoria para ver como é que estão as coisas, as coisas, né? Mas tem uma coisa que eu preciso fazer urgente, é tirar do papel uma obra que o Conselho não conseguiu tirar. Uma obra não, uma reforma. Isso eu vou ter que me ater logo imediatamente, porque hoje o que está aí, certo, como sede provisória nossa, não é satisfatório para nós, certo? É uma sede insalubre, não é uma sede que que acolha o profissional, que acolha os empresários, que acolha a sociedade, que a sociedade precisa enxergar o conselho como uma necessidade, como ela enxerga a OAB, tá entendendo? Como ela enxerga um CREMEP. Ela precisa nos ver dessa forma. E ela não consegue ver isso. Então, é uma coisa que é uma reconstrução física, que eu digo que é física, certo? Mas que eu preciso porque eu digo que de duas reconstruções do CREA, a reconstrução física e a reconstrução democrática. A física passa por isso, por essa reconstrução da sede principal nossa, que é uma sede que é na Avenida Agamenon Magalhães, certo? Com o nome Pelota Silveira, que foi um ex-engenheiro civil, um ex-prefeito do Recife, engenheiro civil, certo? E que está lá há 3 anos e meio, abandonada, Alexandre. E pasmem vocês, eu tenho um número aqui. Vou dizer a você o número correto, fiz questão de trazer aqui para você. E hoje, na data de hoje, já gastamos entre 3 anos e meio 3.134.702,54 reais em aluguel, Alexandre, dessa sede que estamos provisória. Então você diz, eita, Hilda foi logo para uma coisa menor, não é menor, não é menor. Fora isso, paralelamente, fazer as coisas acontecerem, né? Transformar um CREA mais ágil, certo? Para que as pessoas não reclamem tanto. No interior eu vi que o CREA não é reconhecido. Todas as suas inspetorias, Alexandre, são todas, ou elas estão inacabadas, ou elas têm erros construtivos, ou elas são garagens de casas. Tá entendendo? Então, isso é lamentável. Lamentável. Precisamos botar fiscais, Alexandre. A grita é grande dos engenheiros. Porque quando você não fiscaliza, faz com que leigos exerçam a nossa profissão. Nós temos 23 fiscais para todo o estado de Pernambuco. Algo deixa de ser fiscalizado. E isso é sério. Eu fui lá para a Petrolina, a grita dos engenheiros agrônomos, Alexandre, é enorme, certo? Porque não temos fiscais. Não temos fiscais. Tem cidade como Araripina, faz 1 ano que não tem um fiscal lá. Cidade de Salgueiro, que também está deficitário de fiscais. Então, como é que o conselho não faz nem a coisa básica? Então, quando eu sentar na cadeira, eu vou fazer pelo menos a primeira coisa ver a situação do CREA realmente, certo? E botar as coisas mínimas para funcionar, certo? E lutar por essas grandes coisas, porque tudo pode ser feito paralelamente. Porque essas grandes coisas que eu falei aqui, da valorização da engenharia, né, da valorização do profissional, passa também por um ajuste, por uma sintonia com o CONFEA. Por isso que eu digo, temos que eleger gente que esteja nessa linha. E eu só vejo um candidato com essa linha a nível nacional. É o candidato Henrique Ludovice. Certo? Você pode abrir o programa dele, que tudo que eu estou falando está inserido lá no programa dele, e com mais coisas ainda, que é a questão que o CONFEA tem que lutar. Mas os creches têm que estar unidos com essa mesma pensamento, para que a gente possa ter a vitória. Porque é possível a vitória, mas quando se tem vontade política de fazer. Porque quando não se tem, não se consegue. Perfeito. Ô Hilda, nós a engenharia é quem constrói o mundo artificial.
Não existe nada, nada no mundo, nada que não seja natural, que não tenha sido feito pelo engenheiro. Existe um mundo feito por Deus e um mundo feito pela engenharia. As pontes, as estradas, as casas, a iluminação pública, tudo é feito pela engenharia. Me diga uma coisa, do ponto de vista da nova gestão do CREA, que será presidida por você, em Pernambuco, qual seria a obra mais importante a ser feita ou a ser concluída? Para mim, é a transposição do Rio São Francisco, certo? E a Transnordestina. São obras importantíssimas a ser feitas no estado de Pernambuco. Mais uma vez, passei pelo interior e vi a importância dessas obras para o estado de Pernambuco. Né? Então, é uma das coisas que a gente vai ter que também ajudar, se meter, dar opinião, tá entendendo? E tirar ela realmente para que a gente tenha um desenvolvimento do estado maior, certo? Tem Perfeito. outras também, Alexandre, mas eu vejo essas duas uma, 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 uma sensibilidade a nível de desenvolvimento e também a nível de para a população muito importante, certo? Perfeito. Agora, Hilda, você, naturalmente, existe uma grande chance do engenheiro Henrique Ludovici vencer a eleição e vir a presidir o Confea. E por tudo aquilo que nós conhecemos do Ludovici, provavelmente ele vai compor um grupo a partir do Colégio de Presidentes que vai assessorá-lo nas propostas que o Confea vai levar ao governo federal. Você acha das obras federais quais são aquelas teriam mais importância para o Brasil de hoje? O que a gente precisa levar adiante do Brasil, em termos da engenharia, é a questão da inovação e da tecnologia, certo? Nós temos os nossos. O Ministério da. Eu estou falando do Ministério da Ciência e Tecnologia, certo? Porque eu fiquei encantada com o que a ministra trouxe, da questão da gente ter nossos dados para não precisar dos dados dos outros e usar nossa inteligência artificial. Entendeu, Alexandre? Eu acho que isso é fundamental para a soberania do país. Então, eu acho que a gente precisa investir na inovação e na tecnologia como um todo no país, inclusive para a inteligência artificial, e isso chegar às comunidades mais carentes, inclusive. Nós estamos chegando ao final desse nosso encontro. Um encontro que deixou muito claro a todo mundo o porquê Hilda Gomes deve ser a candidata dos engenheiros ao CREA de Pernambuco. E eu queria que você desse a sua mensagem final e aproveitasse para pedir o voto dos engenheiros nessas eleições que se aproximam no dia 3 de julho. Hilda, com a palavra. Amigo, primeiro, mais uma vez, eu quero lhe agradecer essa oportunidade de estar no seu programa, de discutir com você, uma pessoa tão inteligente. Eu peço desculpa pelas falhas que aí teve de comunicação por causa da minha internet. Né? Estou aqui em Serra Negra, estou voltando para Recife hoje. Eu vi dos interior aí atrás dos nossos profissionais, das nossas empresas, da população, ouvindo um por um. E peço que dia 3 de 7 esse povo que me escutou, todos os profissionais que nos escutam, certo? Que 3 de 7 é uma eleição online, de 8 às 19 horas. Votem em quem realmente quer um país soberano, quem realmente quer mudar o país. E o conselho tem a ver com isso? Tem sim. Principalmente o conselho de engenharia e agronomia e geociência, porque nós somos o coração do Brasil. Né? Eu sempre digo, tudo que não foi Deus que fez, foi o engenheiro que fez. Né? Então, eu peço que dia 3 de 7 vocês vão lá, votem para o Conselho Federal de Engenharia, o amigo engenheiro que já mostrou que sabe fazer, que já foi presidente desse conselho, certo? E que é o engenheiro civil Henrique Ludovici. Peço para o CREA Pernambuco que vote em Hilda Gomes, pessoa também como eu digo isso e repito, tenho minha formação na pública e na privada,
certo? Tenho conhecimento dos dois lados, sei as dores dos dois lados, certo? E peço voto também para que a gente faça o CREA Pernambuco mais democrático, certo? E mais assertivo nas suas decisões, certo? E peço para a Mútua, porque também, eu quero dizer aqui, vai ter eleição para a Mútua e a gente precisa também estar junto da Mútua, isso é uma coisa integrada, certo? Para presidente, para diretor-geral da Mútua, Luiz Antônio, que é um engenheiro civil, diretora administrativa da Mútua, a companheira Thaís Patu, que é uma engenheira ambiental, e diretora financeira da Mútua, a companheira engenheira civil Heloísa Bastos. Então, agradeço mais uma vez a vocês, peço essa confiança e digo a vocês que serei uma eterna lutadora, certo? Para que a nossa engenharia se torne forte para termos um país soberano, porque é isso que nós queremos e é isso que o Brasil precisa. Eu voto em Hilda pela reconstrução do CREA. Eu voto em Hilda porque eu quero ver a primeira mulher presidente do CREA Pernambuco. Eu voto em Hilda pela representatividade. Voto em Hilda pela redemocratização do CREA. Eu voto em Hilda pela valorização da engenharia. Eu voto em Hilda porque eu quero ser bem representada. Voto em Hilda porque competência importa. Tamo juntos. Eu voto em Hilda pela reconstrução do CREA. Eu voto em Hilda por uma engenharia mais forte. Eu voto em Hilda porque acredito na mudança. Eu voto em Hilda porque ela será a primeira mulher a ser presidente do CREA. Olá, eu sou José Ailton, sou engenheiro eletricista, fui diretor da CHESF, atualmente estou no Conselho de Administração das Indústrias Nucleares do Brasil e eu venho defender e solicitar aos companheiros, aos colegas engenheiros e engenheiras que deem o seu voto a Hilda Gomes. Por que Hilda? Porque Hilda é uma profissional com 40 anos de experiência, que atuou no setor público, atuou no setor privado, atua ainda, né, tem uma vivência dentro do CREA, atua na Câmara de Civil, foi coordenadora da Câmara de Civil, e Hilda tem uma preocupação fundamental que os engenheiros vivam dignamente, ou seja, tem um salário mínimo profissional respeitado, tem a profissão respeitada na ética do seu exercício. E, além disso, uma das grandes preocupações de Hilda é que a fiscalização das grandes obras, elas sejam feitas em função do interesse público e não em função dos interesses privados que muitas vezes ocorrem nessas obras. Então, a gente vem aqui, além disso, pedir que uma atenção especial e um voto também na Mútua, em Luiz Antônio, como coordenador geral da Mútua, em Thaís Patu como diretora administrativa e em Heloísa como diretora financeira. Então, essa é a nossa pedida hoje e a gente solicita que os companheiros votem também em Ludovice para o CONF. O CREA está precisando realmente de uma presidente como a Hilda. A Hilda, ela já comprovou na sua vida profissional a sua competência e o seu compromisso com a engenharia. E o CREA está passando por uma fase muito desgastante. Vote em Hilda, vote em Ludovice. Oi, gente, eu sou Pompeia, sou engenheiro eletricista e estou aqui para dizer a vocês por que votar em Hilda Gomes. Hilda é engenheira civil, tem 40 anos de formada e durante todo esse tempo ela trabalhou tanto na iniciativa privada quanto no setor público. E uma característica que me chama muita atenção em Hilda é a seriedade com que ela tem no trabalho. Ela usa a engenharia para realmente melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros e particularmente dos engenheiros e das engenheiras. A luta pelo salário mínimo profissional, a luta pela garantia do cargo de engenheiros e engenheira no setor público, isso faz parte do trabalho de Hilda ao longo da vida dela. Hilda, ela faz parte também do CREA. Ela
ela vivencia a Câmara de Civil, tendo sido inclusive coordenadora lá na Câmara. Agora, além de Hilda, eu peço também, porque também é importante para a gente, a garantia de que a mútua ficará junto com as pessoas que pensam como Hilda. Então, que Luiz Antônio na diretoria geral, Thaís na diretoria administrativa e Heloísa na diretoria financeira. E fechando, eu falo, vamos votar também no vice, no Confia, porque a gente fica com realmente as pessoas que pensam da mesma forma, pela valorização do engenheiro, pela valorização da engenharia. Meu nome é Leonardo Salles, sou engenheiro de pesca, já exerci algumas funções na Associação do Engenheiro de Pesca e na Federação das Associações de Engenheiro de Pesca do Brasil. Nós estamos apoiando a companheira Hilda, que é uma colega engenheira competente, trabalhadora, uma pessoa muito séria, e juntamente com ela também para o diretor-geral da Multa, nosso companheiro Luiz Melo, e para o Conselho Federal, nosso amigo Ludovice. Hilda Gomes é um sinônimo de competência na engenharia e com certeza vai estar junto fortalecendo também a engenharia de pesca no Brasil e em Pernambuco principalmente. Olá, colegas profissionais do Sistema CREA. Sou Flávia Távora, engenheira agrícola e engenheira de segurança do trabalho. Tenho 40 anos de profissão e 38 anos do Conselho Regional de Engenharia. Estou aqui para falar de um momento muito importante para a nossa classe de engenheiros, engenheiras, geógrafos, cartógrafos, técnicos, tecnólogos, todos que compõem, todos os profissionais que compõem o Sistema CREA. É a eleição para a sucessão da presidência do CREA Pernambuco e dos diretores, presidente da Mútua, da nossa Caixa de Assistência. Precisamos ter uma consciência nesse nosso voto para a gente verificar a importância da participação do profissional dentro de um conselho. Um conselho profissional, ele não é só fiscalizar e cobrar uma anuidade. Um conselho profissional, ele tem a responsabilidade da garantia do profissional dentro da execução de suas atividades, de garantir a sociedade, de garantir o aproveitamento de todas as tecnologias novas, de capacitação, de implementar seleções, de verificar a questão de mercado de trabalho, de salário. Então, a importância de uma presidência dentro de um CREA é fundamental para nós todos que participam desse conselho. Venho aqui colocar que eu estou com Hilda Gomes, que é uma engenheira de 40 anos de profissão, que tem uma responsabilidade e uma competência tanto na questão pública, que foi secretária já de município, tem uma empresa de engenharia, então ela tem uma empresa de 40 anos de engenharia como engenheira civil, ela faz parte do CREA, foi da Câmara de Civil e também da Câmara Nacional como coordenadora. É uma pessoa de extrema participação, junto com todas as problemáticas que tem na área da profissão, de uma responsabilidade e competência. É competência que a gente precisa para nós reconstruirmos nosso CREA. Então, gente, na hora de votar, lembre-se de competência, de resgate do CREA e de Hilda Gomes, nossa candidata para transformarmos e resgatarmos o CREA Pernambuco. Qualquer país, para se tornar uma nação, precisa de soberania. E a soberania do país está ligada à sua capacidade tecnológica, à sua capacidade de conhecimento, à sua engenharia. É por isso que nós estamos aqui reunidos e apoiando a candidatura de Ludovice para o Confia e Hilda para o CREA, porque representam exatamente a defesa da engenharia, desde o seu ensino, as novas gerações, como fortalecimento das nossas empresas e da nossa capacidade de construir o país. O Brasil tem uma tradição de engenharia que foi sendo sufocada nos últimos tempos por intervenções externas e por falta de apoio e de patriotismo por nossa engenharia. É por isso que estamos com Ludovice e Hilda. Ludovice para o Confia e Hilda para o CREA, porque sem sombra de dúvida serão figuras que irão defender o ensino da engenharia, a nossa categoria, a nossa profissão, para um Brasil democrático, soberano, sustentável ambientalmente e cidadão. Firme na luta com Ludovice para o Confia e Hilda para o CREA-PE. Olá pessoal, está chegando a eleição do CREA e eu estou passando por aqui para dizer que Hilda Gomes é nossa candidata a presidente. Conheço Hilda há muitos anos e tive a oportunidade de trabalhar com ela quando fui prefeito da cidade de Olinda. Naquele período, ela foi nossa secretária de obras
e mostrou na prática muita competência, responsabilidade e compromisso com a população. Hilda construiu uma carreira marcada pela dedicação ao desenvolvimento urbano, à habitação, ao saneamento e à melhoria da qualidade de vida da população. Sempre reconheci nela uma profissional séria, preparada, comprometida com as causas em que acredita. Essa é sua história. Está tudo demonstrado em sua experiência de vida, tanto na iniciativa privada quanto na gestão pública, sempre mantendo o diálogo e o compromisso com o interesse público. Hilda sabe que ser engenheira é mais do que construir prédios, é mais do que construir obras. Ser engenheira é construir também a cidadania, é ajudar a construir o Brasil. Peço então a todos os colegas que na eleição do CREA coloquem pela primeira vez em toda a história do CREA uma mulher na presidência. Essa mulher é Hilda Gomes. Olá, meu nome é Moacir Araújo, eu sou vice-reitor aqui na Universidade Federal de Pernambuco, na UFPE. E estou com muita satisfação, um grande prazer de receber aqui hoje Hilda, né, e Heloísa, que são candidatas a uma renovação do CREA. Eu fico muito contente porque eu conheço muito o histórico dessas duas mulheres e eu tenho certeza que essa nova fase do CREA pode aproximar ainda mais a universidade e discutir temas que são fundamentais para a nossa formação dos engenheiros, né? Como a gente pode atrair todos esses estudantes e essas estudantes para um novo momento do CREA em Pernambuco. Então, força, Hilda, força, Heloísa, podem contar comigo e vamos em frente para uma UFPE e um CREA cada vez mais unidos. As pessoas têm me perguntado sobre minha posição em relação às eleições no sistema CREA-CONFEA. Não tem muito o que pensar. Ao CONFEA, outra é Henrique Ludovici, por todas as razões do mundo. É um engenheiro que tem preocupação grande com o país, é um patriota, entende a engenharia como uma forma de solucionar problemas. E para o CREA Pernambuco? Hilda. Votarei em Hilda Gomes. Votarei não só em Hilda, mas em todo o time que estiver com ela. Eu recomendo a você que confie nas minhas palavras, nas minhas colocações, nas minhas indicações, abraça a candidatura de Hilda Gomes em Pernambuco. Não apenas Hilda e todos aqueles que estiverem com ela. E para o nosso CONFEA, vote em Henrique Ludovici. Confio em vocês. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Eu sou Carolina, sou engenheira mecânica, professora do IFPE, Campus Recife, e apoio Hilda por ser uma mulher na engenharia, com o propósito de escutar uma instituição de ensino, de estreitar os laços e desenvolver aí grandes engenheiros e melhorar e fortalecer a engenharia em Pernambuco. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Rezende, sou professor de Física da Universidade Federal de Pernambuco, onde estou agora no meu gabinete, e estou aqui para falar sobre as eleições para o Conselho Regional de Engenharia, o CREA-PE, eleições que vão acontecer daqui a algumas semanas. Nossa candidata para o CREA é Hilda Gomes. Hilda Gomes, engenheira, batalhadora, guerreira. Eu conheci Hilda Gomes em 2001, quando ela se tornou secretária de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Olinda. Eu era secretário do Patrimônio, Ciência e Cultura, isso na gestão da prefeita Luciana Santos, e pude ver de perto a capacidade de trabalho de Hilda. Olinda é uma cidade meio difícil de governar, porque atrai muitos turistas, muita atenção e não tem muitos recursos. Mas Hilda conseguiu fazer na Secretaria de Obras, muito articulada para a Secretaria de Cultura, um trabalho magnífico. Isso é porque ela é guerreira, trabalhadora, tem visão de futuro. E o CREA Pernambuco está passando por uma fase de renovação. Não tem melhor pessoa para conduzir essa renovação, reconstrução, a Hilda Gomes. E, além disso, eleita, ela será a primeira mulher presidente do CREA. Vamos com Hilda Gomes para a presidência do CREA. Muito obrigado pela atenção. A engenharia tem um papel estratégico no desenvolvimento de Pernambuco e do Brasil. Quando falamos em inovação, tecnologia e futuro, estamos falando também da capacidade dos nossos profissionais de transformar a sociedade e construir soluções para os grandes desafios do nosso tempo. É por isso que o CREA Pernambuco precisa estar conectado com esse momento. Mais moderno, mais presente e mais próximo dos profissionais da engenharia. A trajetória de Hilda Gomes é marcada por sua competência, sua experiência e seu compromisso com a engenharia pernambucana. Ela reúne as condições necessárias para liderar esse processo de reconstrução do CREA Pernambuco com responsabilidade, diálogo e visão de futuro. A liderança de Hilda Gomes pode contribuir para fortalecer ainda mais a engenharia, valorizar os profissionais e aproximar o Conselho do desafio da sociedade e da inovação. A engenharia tem um papel estratégico no desenvolvimento de Pernambuco e do Brasil.
Quando falamos em inovação, tecnologia e futuro, estamos falando também da capacidade dos nossos profissionais de transformar a sociedade e